Pronto, começou. E aí, quando a gente fala em fotossíntese, o que é que a gente precisa saber sobre fotossíntese? A fotossíntese ocorre na presença de luz. Juan, quando a gente fala que fotossíntese ocorre na presença de luz, obrigatoriamente tem que ser uma luz solar? Não. Pode ser luz artificial? Pode. Tá? E aí, quando a gente fala em fotossíntese e quimiossíntese, lembra que fotossíntese, para que ocorra fotossíntese é necessário ter luz. Para que ocorra quimiossíntese é necessário ter uma energia. Essa energia não vem da luz solar, e sim vem de reações químicas, né? Essa é a grande diferença, mas lembrando que os dois processos são processos anabólicos, né? São processos de formação de energia. Beleza, formam um composto orgânico. E aí, na aula passada, a gente falou assim, ó, quando a gente comentou em fotossíntese, aí a gente pegou e disse fotossíntese e quimiossíntese são processos anabólicos, são processos que formam compostos energéticos. Em presença de quê? De luz solar, eu tenho a fotossíntese. Em presença de uma reação química, eu tenho a quimiossíntese. Aqui tu tens água mais CO2, que é chamado de dióxido de carbono, ou anidrido carbônico, em presença de luz solar, libera-se oxigênio e armazena-se um composto energético que é a glicose, né? Aqui foi a reaçãozinha que a gente viu na aula passada. Aqui eu botei a reação, ela não está completa, ela não está com a água desse lado. Essa aqui é a reação completa, veja que aparece água daqui e aqui. Para que ocorra a fotossíntese é necessário ter o quê? Luz e é necessário ter água. Lembra que existe uma fase lá da fotossíntese, um período que a gente chama de fotólise da água, né? Que é a quebra da água em presença de luz, que a gente vai ver isso agora. E aí, bactéria faz fotossíntese? Faz. Só que não é a mesma clorofila, a gente chama de bacterioclorofila. Tranquilo? Vimos na aula passada. E a ideia do principal elemento lá da clorofila é o magnésio, que está ligado a átomos de nitrogênio com ligações dativas. A clorofila se difere de uma da outra, eu tenho clorofila A e clorofila B, de acordo com o radical que eu tenho. Um é um radical metil, outro é um radical aldeído. Ah, tranquilo. Então, aqui eu tenho um radical aldeído, outro tem um radical metil. A diferença, ele difere, radical metil, radical aldeído, tá? Difere uma da outra. E essa diferença, Ron, influencia alguma coisa? Sim, o espectro de luz, né? O comprimento de onda que eu vou absorver para estimular a fotossíntese. E falamos do cloroplasto, estudo do cloroplasto, que o cloroplasto é o principal organóide citoplasmático responsável pela fotossíntese. Lembra que o cloroplasto tem dupla membrana, uma membrana externa e uma membrana interna. Ele tem uma parte, essa parte interna aqui do cloroplasto é chamada de estroma do cloroplasto. Uma moedinha dessa é chamada de tilacoide. O conjunto de tilacoide é chamado de grano e o conjunto de grano é chamado de grana. Tá? Aí vimos esse experimento, que ele retrata a comparação entre planta e o animal. O animal libera o que, Juan, para o meio? CO2. A plantinha pega esse CO2, utiliza esse CO2 para formar glicose e libera o que para o meio? Oxigênio. O que ele quer comprovar nesse experimento? Que sem o vegetal, o animal ele morre mais rápido. Com o vegetal, ele permanece vivo por mais tempo, já que agora eu vou ter uma dissipação de oxigênio maior nesse ambiente. E aí, um ajuda o outro. Enquanto a planta faz fotossíntese e respiração, o animal faz o quê? Respiração e aí se balanceia. Claro que o animal um dia vai morrer, porque vai faltar nutrientes e tal, mas ele está relacionando só com a característica gasosa do gás. E aí vimos os principais pigmentos de onda, comprimentos de onda para que ocorra a fotossíntese, que a gente vai dizer que é o azul, o vermelho e o violeta, ou alguns livros botam vermelho e azul, tá? E aí vimos o experimento falando sobre a alga e falamos sobre os fatores que influenciam a ação fotossintética. Intensidade luminosa, aí vem a temperatura e a concentração do CO2. Isso foi o que a gente viu na aula passada. A gente parou justamente aqui. E aí, aqui não, a gente parou nesse slide aqui, que a gente falou um pouco sobre a ideia do estômago. Pronto. Hoje a gente entra em estômago para poder entrar em fotossíntese. Veja. Quando a gente fala em estômago, primeira coisa, o estômago é uma estrutura do vegetal encontrado aonde, Juan? Na superfície das folhas, nas folhas. Só em folhas, Juan? Não, folhas e caules jovens, tá? Mas o maior percentual está nas folhas. Juan, eu posso encontrar estômago onde? Tanto na parte superior quanto na parte inferior das folhas. Mas uma boa parte dos estômagos está na face inferior das folhas. Beleza. Outra coisa, qual é a função do estômago? O estômago está relacionado com a regulação hídrica, tá? O vegetal absorve água lá na raiz, passa lá a ideia de coesão, tensão, chega lá nas folhas.
esse estômago vai abrir, porque a quantidade de água que a gente vai aprender daqui a pouquinho, ele vai ficar túrgido. Ao abrir, a água sai na forma de vapor. Só que a ideia nossa para a fotossíntese é, ao mesmo tempo que eu libero a água na forma de vapor, qual gás que eu absorvo? CO2. E qual gás que eu libero para o meio? Oxigênio. O que é que a gente está fazendo aqui? Processo fotossintético. A gente está fazendo nada mais, nada menos que a fotossíntese. Beleza? Aqui está o estômago e aqui está a estrutura do estômago propriamente dita. Agora uma perguntinha. E aí eu queria a participação de vocês. Em vegetais, em plantas xerófitas, tá? A quantidade de estômago em plantas xerófitas é maior ou menor do que em outras plantas? Menor, porque ela tem que guardar água. E aí? Menor? É isso? Tem exceção. Tem plantas xerófitas que a quantidade de estômago dela é um pouco maior do que em outros vegetais. Aí você diz, mas veja, Juan, a superfície foliar do vegetal não é maior? No vegetal lá, sem ser uma xerófita? É. Então, se a superfície foliar é maior, tem mais estômago ali. Beleza. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Algumas plantas xerófitas, elas abrem o estômago durante a noite. E por abrir o estômago durante a noite, ela vai perder menos água por evapotranspiração. Só que ela tem que ter uma regra aí. Qual? Se eu tenho uma concentração um pouco maior de estômago em determinadas plantas xerófitas, o que é que vai acontecer? Eu capto mais CO2 durante a noite, para poder, durante o dia, eu realizar fotossíntese. Então, poderia cair dizendo assim, em algumas plantas xerófitas existe a necessidade de possuir mais estômatos do que em outros vegetais? Sim. Beleza? Lembra disso. Vamos voltar. E aí, ó, quando a gente fala no estômago, primeiro vamos entender o que é o estômago. O estômago eu tenho essa estrutura, parece dois feijãozinhos, né? Eu tenho o estômago propriamente dito, que aqui é a superfície foliar, que é essa estrutura aqui, ó, que a gente está analisando. Isso aqui, tá? Superfície foliar, aqui eu tenho a epiderme do vegetal. Beleza. E aí, o que que acontece? No estômago, eu vou ter duas células que eu vou precisar muito. Uma chamada de célula guarda. Ela aqui, ó, célula guarda. Por que guarda, Juan? Imagina que aqui é um portão. Tá? Esse portão pode estar aberto ou fechado. Então, eu sou o cara ali que está no portão. Estou lá. E aí, o que que acontece? Eu vou controlar quem entra e quem sai por esse portão. Esse portão a gente vai chamar de ostíolo. Então, o nome do portão é ostíolo. Beleza, então eu sou o guarda do ostíolo. Massa. Então, eu vou controlar quem entra e quem sai por esse ostíolo. Tranquilo. Então, o nome célula guarda é porque ela está próxima ao ostíolo, ela está guardando a estrutura. Ok, só que próximo à célula guarda eu tenho uma outra célula, chamada de célula acessória, ou célula companheira. Então, vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho o ostíolo, que aqui está aberto. Eu tenho a célula guarda, que é essa aqui. E ao lado eu tenho a célula companheira. Então, a brincadeira vai ser assim. Ó. Água passa para cá, água passa para cá. Então, água passa da guarda para a companheira, da companheira para a guarda e assim vai. É aí que a gente vai fazer essa brincadeira lá da ideia do estômago. Então, vamos entender assim. Se o vegetal está no meio que eu tenho muita água, então esse vegetal vai absorver mais ou menos água? Mais água. Então ele absorve, 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 absorve água. Quando essa água chega até as folhas, o que é que vai acontecer? Essa célula aqui, ó, ela vai ficar túrgida. Quando a gente diz túrgida, ela fica o quê? Inchadona. Quando essa célula inchar, ela vai ficar túrgida. Lembra que tem uma força contrária, né? Que é a pressão turgescência para impedir com que a água entre, que a gente viu lá em citologia. Então, o que, que vai acontecer? Essa célula guarda vai inchar. Quando essa célula guarda inchar, clicar lá inchadona, o que é que vai acontecer? Olha para aqui. Olha para minha mão aqui, ó. Tá aqui. Imagina que está colada aqui, está colada aqui. Estão vendo? E agora, imagina que eu estou colocando água aqui, ó. Essa célula vai inchar, vai inchar, vai inchar, vai inchar. Ó, abriu, ó. Ó eu aqui, ó. Olha eu aqui. Então, ela inchou. Quando ela inchou, a água que está no meio interno vai entrar em contato com o meio externo. Então, essa água vai ser liberada na forma de vapor. Esse vegetal vai começar a perder água para o meio. Juan, então quer dizer que o estômago abre pela ideia de água, por osmose. E aí o que é que vai acontecer? Esse estômago abre, a água vai ser liberada na forma de vapor. Ao mesmo tempo que esta água vai ser liberada na forma de vapor,
Qual é o gás que eu vou absorver do meio externo, Juan? Qual? Qual é o gás? Eita, olha ele aqui, ó, o CO2. Ah, o dióxido de carbono, anidrido carbônico. Beleza. Só que ao mesmo tempo que eu estou absorvendo o CO2, qual o gás que eu estou liberando para o meio? O oxigênio. Então, veja aqui, eu estou absorvendo o CO2 e estou liberando o oxigênio. O que é que eu estou fazendo? Fotossíntese. Então, veja que o estômago é responsável pelo controle hídrico, liberação de água na forma de vapor, mas é também o meio que o vegetal tem para absorver quem? CO2. E liberar quem para o meio? Oxigênio. Lembra que isso aqui é uma difusão, né? Por quê? Se eu tenho muito oxigênio dentro do vegetal, quando ele está realizando fotossíntese, e fora tem muito CO2, então o CO2 entra, o oxigênio sai, passa pela camada lipídica da membrana plasmática, lembra que é uma difusão simples, e aí ocorre troca gasosa. Então, na prática, está ocorrendo um processo fotossintético. Ok, mas se esse estômago aqui, essa célula guarda, começar a desidratar. Se a célula guarda desidrata, quer dizer que ela está perdendo água para as células companheiras ou acessórias. Se ela perde água para a célula companheira ou acessória, isso que está inchado, ele vai o quê? Murchar. Quando murchar, o estômago vai o quê, meninos? Fechar. Se o estômago fecha, não vai ter mais liberação de água na forma de vapor. Então, o princípio é assim. Eu tenho a célula guarda, lembra que aqui ao lado eu tenho a célula companheira, ou o vacúolo, bem inchadão, cheio d'água. Se o vacúolo está cheio d'água, então essa célula está túrgida. Então, essa célula aqui vai perder água para o meio. O estômago abre. Veja que o vacúolo agora, ó, ele murchou. Eita, bichinho, desidratou. Se ele desidratou, implica dizer que a célula guarda perdeu água para as células companheiras. Então, o estômago agora ele vai o quê? Fechar. Então, veja que aqui o estômago está aberto, aqui o estômago está fechado. Lembrando que o estômago é responsável pela liberação de água na forma de vapor. Tranquilo até aí? Mas lembrando também que libera-se quem? Oxigênio, absorve-se quem? O CO2. Massa. Só que, aí não precisa tu ler isso aqui não. Eu quero só que você entenda assim. Esses 3 tipos de plantas estão no teu material. C3, C4 e CAN, tá? Então, plantas C3, C4 e CAN. O bisozinho, para a gente nunca errar, é assim. Ó. Veja que eu tenho C3. Esse C3 lembra 3 carbonos. C4 lembra 4 carbonos. Beleza? A gente vai fazer assim, uma operação bem difícil. A glicose tem quantos carbonos? 6. Beleza? Se essa plantinha tem um composto de 3 carbonos, quantos carbonos faltam para 6 ainda? 3. Se a plantinha agora ela tem um composto de 4 carbonos, quanto falta para 6? 2. Então eu pergunto, vamos para cá, uma perguntinha simples. Meninos, entre C3 e C4, qual das duas precisa de mais carbono? C3. C3. Se C3 precisa de mais carbono, implica dizer que a planta C3, o estômago tem que permanecer mais tempo aberto ou fechado? Aberto, porque esse carbono vem do CO2. O bizu é esse. O carbono vem do CO2. Se o carbono vem do CO2, a plantinha precisa absorver quem? CO2. Para ela absorver CO2, o estômago tem que estar o quê? Aberto. Olha eu aqui, ó. O estômago tem que estar o quê? Aberto. Porque se o estômago estiver fechado, não há absorção. Então, o estômago abre, eu absorvo esse CO2. Então, o bizu é assim. Oi? Oi, Noblar? Não. E aí, o que acontece? Se o estômago permanece aberto, eu absorvo mais CO2, eu vou produzir o quê? A glicose. Fechado? Ok? Então, vamos lá. Eu tenho plantas C3, C4 e CAN. C3, o estômago permanece mais tempo aberto. C4, o estômago permanece aberto, mas veja, comparado a C3, mais tempo o quê? Fechado, já que eu preciso de menos carbono para formar o CO2. O bizuzinho aí. E aí entra a terceira classificação que a gente chama de planta CAN. Essa é interessante que a gente tenha a noção o que é uma planta CAN, veja. A planta CAN, veja que ele diz assim, ó, plantas de metabolismo de ácido cruzuláceo. São adaptadas aos climas áridos, como os desertos e a caatinga brasileira. A temperatura ótima para a fotossíntese oscila acima de 35 graus Celsius. Seus mecanismos são muito parecidos com as plantas C4. Só tem uma diferença. Qual é a diferença dessa plantinha C4 para CAN?
ACAN, por favor, o estômago abre durante a noite. Plantas CAN, o estômago abre durante a noite. Por quê, Juanzinho? Porque se esse estômago abrir durante o dia, essa planta vai desidratar e vai morrer. Lembra, ela está no ambiente seco. Ela está no ambiente que tem o menor percentual de água. Por isso que planta xerófita, as folhas são transformadas em espinhos. Por isso que o caule é tipo cladódio, que é caule suculento armazenador de água. Eu armazeno água. Então, o que é que vai acontecer? Durante a noite, o estômago abre. Ô, Juanzinho, mas se ele abre durante a noite, a planta não vai realizar a fotossíntese. Beleza, mas ela vai realizar daqui a pouco, durante o dia. E aí, o que é que acontece? O estômago abre durante a noite, ela perde água, mas perde menos água comparado se fosse o dia, e ela absorve o CO2. E aí, o que é que acontece? Esse CO2, que essa plantinha vai absorver durante a noite, ele vai se ligar à água. Quando esse CO2 se liga à água, a H2O, também chamado de protóxido de hidrogênio, não é peróxido, é protóxido de hidrogênio. Esse CO2, quando se liga à água, forma quem, Juan? H2CO3. H2CO3. Que é isso? Isso é um ácido carbônico. Veja que essa plantinha pegou, armazenou. Por quê, Juan? Porque durante a noite ela não vai realizar fotossíntese em fase clara. Então, ela pega esse CO2, armazena. Durante o dia, quando a luz incidir, volta a reação para esse estado aqui. E aí, vem um processo fotossintético. CO2 ligando à água, formando glicose, oxigênio e água. Então, veja aqui. Durante a noite, ela armazena esse CO2 na forma de ácido carbônico, ligando-se à água. E durante o dia, volta a reação no sentido contrário. E aí, em presença de luz, a luz estimula o processo fotossintético. Beleza? Então, plantas CAN são plantas de ambiente, o quê? Seco. Aí, por exemplo, plantas xerófitas, plantas da caatinga, tá? Então, essas plantas xerófitas têm uma adaptação de abrir o estômago durante a noite e não abrir durante o dia, para diminuir a perda de quê? Água por evapotranspiração. Tranquilo até aí? Belezinha? Massa? Não esqueça disso, tá? É importante. Aí a gente volta. E aí eu botei uma imagenzinha aqui, como se fosse o feijãozinho lá crescendo. E, aí tem uma questão massa. Ele diz assim, ó, lá na sementezinha, quando ela está germinando aqui, a semente, imagina que aqui é a sementezinha. Sementezinha. Lá germinando ainda, vai germinar e tal. Essa sementezinha está realizando fotossíntese nesse momento aqui, lá embaixo do solo? Não. E aí, a taxa energética dela? Lembra que aqui dentro eu tenho armazenamento de energia. Aqui dentro eu tenho lipídio e aqui dentro eu tenho carboidrato. Então, de início, a taxa fotossintética aqui praticamente não existe. Então, ela vai começar a utilizar as divisões celulares que vão acontecendo aqui, vão utilizar a energia daquilo que ela tem armazenada. Quando começa a formar a estrutura do brotinho, começa a desenvolver, aí a luz incide para realizar a característica fotossintética. Aí ela, eu tenho uma força aqui, ó. Aí começa a produzir mais glicose e ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Beleza? E aí a gente entra nas etapas da fotossíntese, ou fases da fotossíntese. Nas fases da fotossíntese eu tenho a fase clara ou de claro e a fase escura, tá? A fase clara é chamada de fotoquímica. A fase escura é chamada de química. Fase clara e fase escura. A fase clara é chamada de fotoquímica, a fase escura é chamada de química. Beleza. Juan, o que é que eu preciso saber? Filhinho, que a fase clara ocorre na presença de luz. É necessário que exista luz para que ocorra a fase clara. A fase escura não depende da luz. Aí veja aqui, ó. Juan, a fase escura depende da fase clara? Depende. Mas a fase escura não depende da luz, tá? A fase escura depende da fase clara, porque as substâncias produzidas na fase clara serão usadas na fase escura. Porém, a fase escura não depende da luz, tá? E aí, quais são as etapas da fase clara, Juan? Aqui, ó. Eu tenho a fotólise da água ou equação de Rio. Fotólise da água ou equação de Rio, tá no teu material. Fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica. Então, tu tens fotólise da água,
fotofosforilação cíclica e fotofosforilação acíclica, tá? E tu tens a fase escura, que é o ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Ou a gente pode botar até assim, ciclo de Calvin-Benson. Tá? Então, tu tens a fase clara e a fase escura. Fase clara, fotólise da água, fotofosforilação cíclica, fotofosforilação acíclica. Fase escura, ciclo de Calvin ou ciclo das pentoses. Beleza? Massa? E aí a gente vai estudando uma por uma. Primeira coisa que eu preciso é, meninos, se tu dizes assim, ó, fotofosforilação cíclica, cíclico, ó, cíclico é saiu e voltou. Acíclico é assim, ó, saiu e não voltou. Então, quando a gente fala fotofosforilação cíclica e acíclica, o que é isso que a gente vai relacionar, Juan? A ideia do elétron, ele sai e volta, tá? Na fotofosforilação cíclica, sai e volta. Fosforilar justamente essa ideia de liberação do elétron. E a fotofosforilação acíclica, o elétron sai e não volta mais, que é isso que a gente vai precisar entender. Por exemplo, nessa imagem, aqui eu tenho um fotossistema P700. Um fotossistema 1 que capta o comprimento de onda o quê? P700. Nesse fotossistema 1, o que é que vai acontecer? A luz vai incidir. Quando essa luz aqui, a luz incide, essa luz estimula o elétron que está aqui sai. Esse elétron, quando sai, ele vai ser captado por um aceptor primário de elétrons, que a gente chama de ubiquinona, plastoquinona, tá? E aí, esse captador de elétron, mesma ideia lá, da cadeia respiratória, é captado pelo aceptor primário de elétron e vai passando de citocromo a citocromo. Isso aqui lembra que é via membrana, né? Sai de um lado, vai para o espaço intermembranar, volta para o espaço interno. Só que agora a gente está falando de cloroplasto. Então, o elétron sai, e agora esse elétron vai passando para níveis inferiores de energia. Ó. Quando ele vai voltando para o fotossistema, ele vai perdendo energia. Essa energia perdida vai ser usada para pegar o ADP mais o PI e formar o ATP, que é adenosina trifosfato. Veja que o elétron saiu e voltou. O que é que eu preciso saber, Juan? Que na fotofosforilação cíclica, o elétron sai e volta, tá? E o que é que eu formo na fotofosforilação cíclica, Juanzinho? Só isso aqui, ó, filho. Quem? ATP, adenosina trifosfato. Então, na fotofosforilação cíclica, ocorre a formação do ATP. Beleza. Aqui, ó, para a gente entender melhor. Aqui eu tenho fotossistema 1, P700, comprimento de onda, clorofila A. A luz vai incidir. Quando essa luz incide, o elétron que está aqui, ó, vai ser liberado, vai ser captado por receptor primário de elétron, que é a ferridoxina. E aí vai passando de citocromo a citocromo. Lembra que ele vai perdendo energia. Quando ele vai passando de citocromo a citocromo, voltou. Quando ele voltar, o que é que vai acontecer? Vai haver a formação do ATP, adenosina trifosfato. Veja que o elétron saiu, perdeu energia, uma parte dessa energia dissipada vai ser usada para pegar o ADP mais o PI e formar o ATP, que é adenosina trifosfato. Beleza? Então, o elétron que tinha muita energia aqui, ó, ficou muito excitado por causa da luz, saiu, e agora, ó, ele vai voltar perdendo energia para formar o ATP. Então, na fotofosforilação cíclica, o elétron sai e volta, tá? Já na fotofosforilação acíclica, pronto. Aqui a gente vai precisar de duas coisinhas. Primeira coisa, aqui, ó. Veja que agora eu tenho dois fotossistemas, fotossistema 1, fotossistema 2. Comprimento de onda P700, comprimento de onda P680. Os dois recebem luz, ó. Só que lembra que cada um vai captar o comprimento de onda específico para ele. Então, recebe luz, essa luz vai incidir. Quando essa luz incide, excita o elétron. O elétron que está no fotossistema vai ser o quê? Liberado. Quando esse elétron que está no fotossistema for liberado, ele vai ser captado por um receptor de elétron. Lembra lá, ferridoxina, ubiquinona, plastoquinona, tá? Então, ele vai ser captado, ó, e libera-se o elétron. Então, lembra aqui, ó. Liberei o elétron aqui, mas eu também liberei, ó, deixa eu botar aqui o apontador laser. Aqui, ó. Liberei o elétron aqui, mas eu também vou liberar o elétron aqui, ó, tá? Lembra, com comprimentos de ondas diferentes. O que é que vai acontecer? O elétron desse fotossistema sai,
Tá aqui. O elétron desse fotossistema também sai. Tá aqui. Esse elétron desse fotossistema 2 vem para cá, ó. E tu lembras que tinha saído um daqui que veio para cá, ó. Saiu, foi captado e vai para a fase escura da fotossíntese. Se tu prestar atenção, tu vais entender que os dois elétrons saíram. O elétron daqui saiu, o elétron daqui saiu. Esse sai e vem para cá. Esse sai e vem para cá e estabiliza. Tu percebeu que esse fotossistema aqui ficou instável? Por quê, Juanzinho? Porque o elétron saiu, ó, e não voltou. Aí agora eu vou precisar de um processo chamado de fotólise da água, ou o que é chamado de equação de Rio. Essa fotólise da água serve para quê, Juan? Primeiro, pegar o elétron da água e estabilizar esse fotossistema. Segundo, esse oxigênio aqui, ó, veio da água. Lembra que eu falei na aula passada? Todo o oxigênio liberado na fotossíntese provém da fotólise da água e não do CO2, como acreditava-se, tá? Então, todo o oxigênio liberado na fotossíntese vem da fotólise da água. E aí vem a perguntinha, filho, hidrogênio pode ficar disperso no meio? Não, porque senão tornaria o pH da solução o quê? Ácida. Quem é o aceptor desse hidrogênio? Olha ele aqui, fera, é o NADP. E a gente ainda bota assim, ó, NADPH, tá? O NADP entra na ADP e sai na DPH, ou na DPH2. Então, entra na ADP, NADP. E vai sair quem, Juanzinho, agora? Na DP, o quê? H2. Entra esse na DP e sai na DPH2. Por que, Juanzinho? Porque o hidrogênio não pode ficar disperso no meio e esse hidrogênio vai ser muito importante lá para a fase escura, tá? Então, o que é que eu preciso saber? Na fotofosforilação acíclica, o elétron sai e não volta mais. Outra coisa, é na fotofosforilação acíclica que ocorre a fotólise da água, a equação de Rio. Então, o que é que eu formo na fotofosforilação acíclica, Juan? ATP, o ATP, lembra que libera energia, essa energia liberada para formar o ATP, beleza. Forma-se na DPH2, ou na DPH, dependendo do balanceamento que a gente vai fazer, e libera-se o que para o meio? Oxigênio. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é, na fotofosforilação, olha para cá, cíclica, ocorre só a formação do ATP. Na fotofosforilação acíclica, na DPH, ATP e liberação de oxigênio para o meio externo. Beleza? Ó, o processo é esse aqui, ó. Fiz besteira, deixa eu apagar aqui. Beleza. Ó, aqui o fotossistema, a luz vai incidir. Quando essa luz incide, o elétron desse fotossistema vai passando de fotossistema a fotossistema. E esse elétron vai para o ciclo das pentoses. E esse elétron estabiliza quem? Esse fotossistema, porque ele estava... E aí eu formei quem? ATP. E o que é que eu preciso, Juan, para estabilizar esse fotossistema aqui? A água. Olha o elétron da água. Então, o que foi que eu fiz? Na fotofosforilação acíclica, formei ATP, formei na DPH2 e liberei o quê? Oxigênio para o meio. Viu? Juan, Oi. tu pode voltar nessa imagem aí, por favor? Ah, tá. Deixa eu teve uma perguntinha. Juan, onde acontecem as fases clara e escura? A fase clara ocorre na membrana do tilacoide. A fase escura ocorre no estroma do cloroplasto. Eu não comentei porque a gente tinha comentado na aula passada. Tá? Vou voltar, Julinha. Esse é? Tu falas? Isso. Vê, eu não entendi uma coisa. Ah, O elétron que sai do fotossistema 1, ele depende do que saiu do fotossistema 2, é? não. Vou voltar para aquela... Aqui, ó. Tu tá vendo que são comprimentos de ondas diferentes? Sim. Então, o fotossistema 1, quem estabiliza o fotossistema 1 é o elétron que veio do fotossistema 2. Fechado? Mas os dois saem ao mesmo tempo, Julinha. A diferença é que o comprimento de onda que vai estimular cada uma é diferente.
Entende? Então, se o comprimento de onda é diferente, só que os dois elétrons saem, ou saíram. Só que esse aí, fotossistema aqui, quem estabiliza ele é o elétron desse fotossistema. E quem estabiliza esse fotossistema 2 é o elétron de quem? Da água. Entendi. Entendeu, sim? Todo mundo entendeu, minha gente, direitinho isso? Massa? Ok. Porque eu preciso disso para poder dar encaminhamento, tá? Então, vamos lá. E aí, eu tenho a fotofosforilação cíclica, a fotofosforilação... Ó, então, sobre isso. E aqui eu tenho a fase escura da fotossíntese. Veja que o elétron foi para a fase escura. Ele deveria estar. Esse elétron e esse aqui também está aqui dentro. E aí, o que acontece? Quando eu estabilizo os fotossistemas, vem a fase escura. Mas antes disso, só para a gente relembrar lá, quando a gente viu respiração, o processo é o mesmo. A fase clara excita o elétron. Complexo anteno. Excita o elétron, esse elétron é liberado. Então, quando o elétron agora for liberado, lembra que ele vai sair de um lado para outro. Na verdade, o que vai passar mesmo é a ideia lá, o hidrogênio e tal. Mas vamos lá. O elétron sai e vai ser captado por aceptores Q e P, ubiquinona, plastoquinona, tá? E aí, o que acontece? Quando esse elétron passa de uma extremidade, lembra que eu tenho um espaço intermembranar. Então, ele vai de um lado a outro, ó, estroma, lúmino do tilacoide, membrana do tilacoide. Então, veja que ele vem, passa e volta. Então, quando ele faz esse movimento, lembra que eu tenho a ideia lá da respiração. A gente viu isso bem direitinho. ATP sintetase, que vai rotacionar, né? Quando rotaciona, para formar quem? O ATP. Então, veja que ele diz, ó, o esquema do cloroplasto cortado, mostrando a membrana, proteína e transferência do elétron, excitada pela luz do Sol para as proteínas. Note que, pelo transporte do elétron, os íons H+, são gerados e serão utilizados para a produção do ATP pela sintetase ATP, ou ATP sintetase, ó, quinona, ferridoxina, plastoquinona, proteínas carreadoras de elétron. Isso a gente comentou lá em respiração, que a gente viu hipótese quimiosmótica, tá? O processo é o mesmo. Não é preciso decorar isso, não. Só quero que você entenda que é assim que ocorre via estrutura membranar. Mas as questões, elas cobram dessa forma aqui, tá? Desse jeitinho aqui. Beleza. E aí, a gente entra na fase escura da fotossíntese. O que é que eu preciso saber? A fase clara ocorre na membrana do tilacoide. A fase escura ocorre no estroma do cloroplasto. E é na fase escura que vai haver a formação do carboidrato, do açúcar. Veja que até agora a gente não falou do carboidrato, a gente não falou da glicose, o composto formado. E a gente não falou nem a ideia de o CO2 que absorveu. Não, a gente só falou, a luz excita elétron e tal. Então, o que é que eu preciso agora? Veja, as substâncias, preste atenção, as substâncias produzidas na fase de claro, como o ATP e o NADP, mais o ATP, NADP mais o CO2, serão usados na fase escura para a formação do carboidrato, do açúcar, no caso a glicose. Então, veja, o ATP vai ser a ignição para gerar a fase escura. Porque lembra que a fase clara, a ignição é a luz solar, na fase escura não. Então, o ATP produzido na fase clara vai estimular para que ocorra a fase o quê? Escura. O NADPH, eu preciso desse H aqui, ó. Esse hidrogênio, junto com o CO2, vai ocorrer reações químicas para formar quem? A glicose, que é o açúcar. E aí é o que a gente vai precisar aqui. Eu tenho 6 moléculas de CO2. Ok. Essa molécula de CO2 vai se ligar a um composto, ó, ribulose difosfato. Veja aqui. Eu tenho um composto de quantos carbonos aqui, Juanzinho? 5, ó. 5 carbonos, mais um carbono que eu tenho do CO2, forma o quê? 6. Então, veja que eu tenho 6 ribulose difosfato. 6 ribulose difosfato, mais 6 moléculas de CO2, eu vou formar o quê? O ácido fosfoglicérico. Só que agora, Ramonzinho,
Olha quantos ele formou? 12. Por que ele formou 12? Vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui. Ó. Eu tenho 6 compostos de quantos carbonos, Juan? 6 compostos de 6 carbonos. Beleza. E agora eu formei 12 compostozinhos. Só que agora são 12 compostos de quantos carbonos, Juan? Eita, fera! De 3 carbonos. Da mesma quantidade de carbono, se você for olhar. Ó. Aqui, 36. Pera, prof, tô perdida. O senhor pode recomeçar? De novo, vê. Cuidado. Eu não absorvi CO2, a plantinha não absorveu CO2 na fase clara, mas a gente só utiliza na fase escura. Massa? Beleza. Beleza. Esse CO2 vai se ligar à ribulose de fosfato. Essa ribulose de fosfato, que a gente chama de RUDP, tem quantos carbonos? 5. Certo? Então, se eu pego isso aqui, ó, tia, ó, 6 mais 1, desculpa, 5 carbonos mais um carbono do CO2, eu tenho quantos carbonos? 6 agora. Concorda? Entendeu o que eu fiz? Uhum. 5 mais 1, 6. Ok. Então, eu teria 6 compostos de 6 carbonos. Não é isso? Só que ao invés de eu formar 6 compostos de 6 carbonos, eu formo 12 compostos de 3 carbonos. Que dá a mesma coisa. 6 vezes 6, 36. 12 vezes 3, 36. Por quê? Porque esse momento é o momento da fixação do carbono. Então, o CO2 se ligou à ribulose e formou o ácido fosfoglicérico. 12 compostos de ácido fosfoglicérico. Juanzinho, eu tenho que decorar isso. Veja, Enem, não. Não. SSA, não mais, né? Que vocês vão fazer SSA3. Isso aqui é só para tu entender. Agora, no final, eu vou explicar o que você precisa saber disso. E aí eu formo 12 compostos ácido fosfoglicérico. Ok. E aí o que é que vai acontecer? Entra o ATP que a gente produziu lá na fase clara, que o vegetal armazenou, ó, entra o ATP e forma ADP. Para quê, Juan? E o NAD, ó, entra o NAD, 12 NADPH. Então, entra ATP, entra NAD. Para quê, Juan? O ATP para estimular essa reação, porque até agora eu só fixei o carbono. Por isso que alguns livros botam assim, fixação do carbono, sequestro do carbono, absorção do carbono. É isso aqui, do CO2, tá? Fixação do CO2. Então, fixei o CO2 e formei o ácido fosfoglicérico. Esse ácido fosfoglicérico vai reagir, eu vou ter reações químicas aqui, e quem gera essa reação, para que ocorra essa reação? A energia do ATP. Entra hidrogênio, por quê, Juan? Porque agora eu preciso, o composto que tinha dupla ligação, eu preciso adicionar hidrogênio. Ah, então adiciono hidrogênio, quebra essa ligação. Ok. E aí, veja, forma o quê? Aldeído fosfoglicérico. Ah, Juan, então se aqui eu tinha ácido fosfoglicérico, eu formei um aldeído. Ocorreu uma reação química. Isso aqui nada mais é que uma reação orgânica. Ah, beleza, eu tinha um ácido e agora eu formei um aldeído. Eu retrocedi, lembra? Ó, álcool, aldeído, ácido carboxílico. Então, o que foi que eu fiz? Ácido, aldeído. Então, eu formo o aldeído fosfoglicérico. Esse aldeído fosfoglicérico vai reagir, continuar reações químicas, e aí vai formar a glicose, e o excesso, agora, o restante desse aldeído fosfoglicérico vai formar ribulose monofosfato, que vai entrar um fosfato aqui, forma ribulose difosfato. O que eu quero que a gente entenda? Vamos lá. Em um período da fase escura, eu fixo o CO2. Em outro período da fase escura, eu produzo quem? Açúcar. E o outro período, eu restabeleço o composto lá da fase o quê? Escura. Então, veja que eu fixei CO2, fixei o carbono, formei o carboidrato, formei o açúcar, nesse caso a glicose, e o restante do aldeído fosfoglicérico volta a se transformar em ribulose, que aí vai voltar o ciclo novamente. O que é que eu quero que você entenda desse ciclo como um todo? Vamos lá. As substâncias produzidas na fase clara serão usadas na fase escura para a formação da glicose. Mas antes disso, o que é que eu quero que entenda? Que eu tenho, como é um ciclo, eu tenho que repor aquilo que eu utilizei. Então, eu tenho a ribulose de fosfato, que no final da reação eu vou ter ribulose monofosfato, adiciono o fosfato do ATP aqui, forma-se novamente quem? Ribulose de fosfato.
E o que é que eu quero que você entenda? Que, eu vou fixar o CO2, esse CO2 vai ser fixado para formar quem? A glicose. Então, a fase escura, ela é totalmente dependente da fase clara. Não é dependente da luz, mas é dependente das substâncias que foram produzidas na fase clara. Inclusive, quem? O CO2 que foi absorvido, o NADPH, e quem mais? O ATP, que foi produzido na fase anterior. Então, o ATP, o NADPH e o CO2 absorvido serão usados na fase escura para a formação de quem? Da glicose. Beleza? Deu para entender, minha gente? Ok. Não precisa você decorar esse esquema todo, não. Agora, você precisa entender que depende da outra fase. Tá? E por que é chamado de ciclo das pentoses? Quantos carbonos, 5 carbonos, quantos compostos, 5 carbonos eu formei? Formei alguns, inclusive a ribulose. A ribulose monofosfato e a ribulose difosfato são compostos de quantos carbonos? 5. Por isso que é ciclo das pentoses, porque sai uma pentose e volta uma pentose. Eu reestabeleci quem? A pentose. Tá? E aí entra uma coisa interessante, só para a gente relembrar. Ó. Glicose mais oxigênio, respiração celular, CO2 e água. E se eu quisesse melhorar aqui, o que é que eu botaria? Água desse lado, né? Botaria a reação completa. Se for fotossíntese, o CO2 se liga à água. Forma quem? Glicose mais oxigênio. Veja que a fotossíntese é o inverso da respiração. Enquanto que na respiração eu absorvo o oxigênio, na fotossíntese eu absorvo o CO2. Na respiração eu libero o CO2, na fotossíntese eu libero quem? O oxigênio, tá? E aí entra o processo de quimiossíntese. Juan, qual a diferença da quimiossíntese para a fotossíntese? É que na fotossíntese eu utilizo a energia solar, tá? Energia da luz para produzir o composto a glicose. Na quimiossíntese, não. E aí entra uma coisinha bem massa. Juan, o que é isso aqui? Essa imagem? Isso aqui é a imagem do Titanic. E aí vem uma pergunta. Qual é a relação do Titanic com quimiossíntese? Alguém sabe? E aí? Qual a relação do quimiossíntese com Titanic? Ari? Alguém? Não? Existem bactérias que fazem o consumo do ferro. E uma das características, acredita-se que algumas dessas bactérias estão fazendo o consumo do ferro lá no Titanic. E aí está aumentando, acelerando o processo de degradação do navio. Então, que bactérias são essas? Quimiosintetizantes. São bactérias que utilizam a degradação lá do ferro para gerar energia para ela sobreviver. Mas lembra que se é uma bactéria, ela tem que sobreviver também numa concentração de salinidade. Então elas são adaptadas a essa salinidade, porque senão ela morreria por desidratação, né? Tá? Então, por favor, lembra disso, tá? Deixa eu botar para lá. Aqui, ó. Então, aqui, tu tens lá o Titanic, ele está afundando aqui, ó. E aí, você tem o que a gente chama de ferrobactérias. Oxidocompostos à base de ferro. Eu tenho FeO mais oxigênio formando Fe2O3. Só que lembre, ó, libera-se energia. Ao liberar energia, pega CO2 e água, forma glicose e oxigênio. Veja que a reação é a mesma aqui embaixo. O que foi que mudou? Foi a reação aqui em cima, a energia que eu utilizei. A energia utilizada aqui foi a energia de uma reação química e não energia luminosa. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho sulfobactérias. São bactérias que utilizam a reação de quem? De compostos que contêm enxofre. Ocorre a reação química, formação de água, 2S mais energia. Veja que ocorreu liberação de energia. Essa energia liberada vai ser usada para pegar o CO2 e água e formar quem, minha gente? A glicose. Glicose mais oxigênio. Então, veja que são duas reações químicas,
que utiliza o desprendimento de energia, utiliza o desprendimento de energias, de reações inorgânicas, reações orgânicas. Então, ocorre ali esse desprendimento dessa energia é desprendida para formar quem? A glicose. É a mesma ideia, ó. E aí, a gente fala muito, quando a gente fala em quimiossíntese, lá de um processo que a gente chama de ciclo do nitrogênio. Quando a gente fala em ciclo do nitrogênio, a gente puxa para o quê? Ecologia, fera. E aí a gente vai lembrar de bactérias. Que bactérias? Ah, eu tenho... Qual é o nome da bactéria? Eita, nitrosomonas, nitrobacter. Ah, são bactérias que estão responsáveis pela transformação de amônio, nitrito, nitrito e nitrato, Ranzinho. Isso. Essas bactérias são bactérias quimiosintetizantes. Elas utilizam a energia dessa reação química para produzir compostos orgânicos para ela. Então, seria isso aqui, ó. Tu tens o processo da reação e aqui tu tens, ó, o ciclo do nitrogênio. O que eu quero, aqui, ó. Primeira coisa, quando a gente fala de ciclo do nitrogênio, Juan, onde é que eu tenho nitrogênio? Vamos lá. Nitrogênio tu tens nas proteínas, né? Nitrogênio tu tens mais aonde? Quem lembra? Base nitrogenada. Então, tu encontra nos ácidos nucleicos, né? Proteína, tu lembra lá que eu tenho um grupamento amina, aminoácido. Então, tem no aminoácido e na proteína. Base nitrogenada, se eu tenho na base nitrogenada, eu tenho no nucleotídeo. Se eu tenho no nucleotídeo, eu tenho no ácido nucleico. Beleza. Onde é que eu tenho mais nitrogênio? Nos excretas nitrogenados. Amônia, ureia e ácido úrico. Então, veja que nitrogênio ele é componente de alguns compostos fixados no seu corpo. Então, o que acontece, Juan? Esse ciclo de nitrogênio, ele vai envolver bactéria. Por isso que se o Enem colocar alguma coisa falando ciclo de nitrogênio, geralmente ele vai falar, a bactéria vai degradar composto tal. Ou, eu vou dizer, fixação do nitrogênio. Alguém foi lá, urinou. Quando eu urino, eu libero ureia. Ureia faz parte do ciclo de nitrogênio. Então, se esse animal morre, ok, se essa plantinha morre, faz parte do ciclo de nitrogênio. Se esse animal come a plantinha, ele está se alimentando lá, ali eu tenho proteína, eu tenho ácido nucleico, opa, faz parte do ciclo de nitrogênio. Se você está lá, ó, tá aqui você. Vamos botar você aqui. Eita, você está aqui, bonequinho. E agora você vai comer a vaquinha. Se você vai lá comer a vaquinha, opa, comeu lá a carne do animal. Se você comeu lá a carne do animal, na carne eu tenho proteína, eu tenho material genético, então também faz parte do ciclo de nitrogênio. Então, se eu morro, a plantinha morre, o animal morre, enfim, decomposição, ciclo de nitrogênio. Juan, então quer dizer que o ciclo de nitrogênio é esse processo? Sim. E aí a gente vai aprender em ecologia que eu tenho bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, né? Mas o que eu quero para hoje é isso aqui, ó. Eu tenho amônia, eu tenho nitrito, nitrato. O que é que vai acontecer? Ó, amônia. Oxidação. Quem vai fazer esse processo? Nitrosomona. Veja que NO2- forma NO3-. Opa, quem fez esse processo? Nitrobacter. Então, eu tenho duas bactérias, que são bactérias responsáveis pelo ciclo de nitrogênio, que essas bactérias são bactérias quimiosintetizantes. Elas utilizam compostos inorgânicos, ela utiliza lá amônio, nitrito, nitrato, gerando energia para formar compostos o quê? Orgânicos. No caso, a glicose. Beleza? E aí, eu preciso saber disso, Juanzinho? Precisa. Você precisa saber disso para entender a ideia de quê? Do ciclo do nitrogênio, mas também você precisa saber para lá a ideia de quimiossíntese. Então, por favor, existe diferença entre quimiossíntese e fotossíntese? Sim. Massa? Beleza? E aí, perguntinhas? Meninos, perguntinhas? Não? Posso ficar tranquilo mesmo? Porque se não tem perguntinha, quer dizer que entender. Noblar, tudo tranquilo? Ô, Juan, você pode Ô, repetir o ciclo? Eita. O Isso ciclo não, de, pode perguntar. o ciclo de nitrogênio, por favor. explico. Eu não vou falar dele todo não, porque eu vou falar lá quando eu estiver falando em ecologia, tá? Mas aí eu repito. E a outra, qual era, Samara? Minha pergunta é meio besta. Essa bactéria que ela consome o ferro,
ela continua autotrófica porque ela não... Sabe? Sim, veja. Se ela vai produzir seu próprio alimento, ela vai fazer um processo autótrofo. Só que não é um processo de fotossíntese, é um processo de quimiossíntese. Lembra? Para ser autótrofo, o ser vivo, ou ele faz fotossíntese ou ele faz quimiossíntese. Tá? Porque o que é ser autótrofo? Autótrofo, produção do seu próprio alimento. Então, ela produz seu próprio alimento. Então, ela é autótrofa. Uhum. Tá certo. Beleza? Obrigada. Deixa eu voltar lá, Kátia. Deixa eu fazer melhor, viu sim? Rapidinho. Deixa eu pegar aqui. Tem que ser esse aqui. Aqui. Pronto. Ó, o ciclo nitrogênio ele é simples, vê. Eu tenho um animal, tenho uma plantinha e tem nós. Tá? Os animais, os vegetais, enfim. Se qualquer um desses seres vivos aqui morre, ele vai ser decomposto, né? Lá por bactérias e tal. Essas bactérias, elas degradam matéria orgânica e libera para o meio. Então, aqui no meio, agora eu vou ter nitrogênio. E aí, a gente vai ter até algumas bactérias que fazem associação ecológica com raízes de leguminosas, que a gente vai chamar lá de micorrizas, né? As micorrizas é uma associação ecológica entre bactérias, lá, fungos e algumas raízes de plantas. Para quê, Juan? Para aumentar a absorção do nitrogênio para a plantinha produzir mais proteína, desenvolver mais. Então, você tem bactérias, são bactérias que vivem lá nas raízes leguminosas, bactérias e fungos, mas provavelmente vai falar muito sobre bactéria, que essas bactérias fazem uma associação de mutualismo com a planta. O que ela faz, João? Ela absorve, aumenta a absorção do nitrogênio para essa plantinha crescer mais e a plantinha gerar nutriente para eles. Um depende do outro. Tem até experimento. Tem um experimento de uma leguminosa com as micorrizas e tem experimento de leguminosa sem micorriza. Com a micorriza, ela desenvolve mais. Sem micorriza, ela desenvolve menos. Então, perceba que tem uma relação harmônica aí. E aí eu tenho bactéria que fica no solo também, que são bactérias que fixam nitrogênio. São bactérias fixadoras de nitrogênio. Fixa nitrogênio junto com a água que eu tenho no solo e formam o quê? Amônia. Tá? Então, eu tenho amonificação, que é a formação do processo de amônia. E aí eu tenho amônia, nitrito, nitrato. E veja que daqui desse nitrato, eu venho, ó, e agora eu posso ter isso aqui, ó, nitrogênio atmosférico. Que a gente vai falar esse processo lá, que a gente chama de liberação do nitrogênio atmosférico do gás, chama de desnitrificação. Eu estou desnitrificando, eu estou liberando nitrogênio novamente para o meio, ou seja, para o ar. Lembra que o gás que a gente tem em grande percentual no meio é quem? Gás nitrogênio. Então, veja, o que é que eu quero para agora? Eu tenho amônia, nitrito, nitrato. Essas bactérias aqui, ó, nitrossomona e nitrobacter, são bactérias que vão ser responsáveis pelo quê, Juan? Transformação de amônia, nitrito, nitrito em nitrato, tá? Então, são bactérias que fazem um processo de quê? Quimiossíntese. Beleza? Tu entendeu, Cátia? Eu não vou puxar ele todo, não, o ciclo não, porque a gente Entendi, sim. tem ecologia, tá? Mas é Certo, obrigada. bem direitinho, nada, amor. Esse é um dos ciclos que mais cai no Enem, Entendi. tá? Beleza? Mais perguntinhas? Cadê? Beleza, tranquilo. E aí, veja, com isso, a gente termina a parte de fotossíntese, quimiossíntese. Como a gente já viu respiração e fermentação, a gente termina a parte de bioenergética. Vocês perceberam que eu mandei uma fichinha, não foi, de bioenergética. Ela tem 156 questões, se eu não me engano. E aí, justamente para vocês treinarem a bioenergética para poder a gente ficar tirando dúvida. O que é que eu vou fazer? Vê, eu vou encerrar essa gravação e vou abrir outra. Por quê? Porque essa gravação nossa eu queria só fotossíntese e quimiossíntese. Eu vou mandar de novo lá o link, tá? Porque como tá gravando a aula, eu queria só botar fotossíntese e quimiossíntese. E aí eu vou abrir outra aula,
que a gente já começa um pouquinho sobre embriologia, tá? E aí, antes disso, antes de começar a embriologia, eu vou tirar dúvida de algumas questões que vocês tiveram. Beleza? Ô, Juan, Oi, Pedro. sabe dizer quando exatamente essa gravação vai estar Pronto. disponível? Essa gravação, possivelmente, ela vai estar essa semana para vocês. Tá certo. Beleza. Beleza? Pronto, eu vou fechar e aí eu já vou abrir outra, tá? E mando para vocês.